Olá, está começando o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Valdir Hoffmann, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e trabalho na cidade de Joinville, em Santa Catarina. É um prazer muito grande ter você em nossa companhia em mais este programa. No programa de hoje nós queremos estudar o texto de Gênesis, capítulo 21. Nós temos algumas verdades muito interessantes a partir desse texto e eu convido você, então, a abrir também a sua Bíblia para me acompanhar na reflexão desse texto de Gênesis, capítulo 21. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer a leitura do texto em si e depois vou dar os devidos esclarecimentos sobre os versículos ou sobre os assuntos relacionados ao texto. Gênesis capítulo 21, a primeira parte então desse texto fala a respeito do nascimento de Isaque. Eu convido então você a acompanhar Gênesis 21, versículos 1 até 7, que diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, e Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho, Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Esse texto, portanto, é o de Gênesis 21, versículos 1 a 7, que fala sobre o nascimento de Isaque. Eu quero chamar a atenção para alguns dados desse texto que eu julgo ser importantes. Primeiro ponto, então, que eu quero trazer para você é o fato de que para Deus nada é impossível. Veja que a situação de Sara ela é particular. Sara era uma mulher estéril e avançada em idade. E mesmo assim, Deus permite que a Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, Deus permite que ela conceba, que ela tenha um filho. Então, isso quer deixar bem claro para todos nós que para Deus nada é impossível. Outro detalhe interessante desse texto é de que Deus havia prometido sim a Abraão e a Sara que eles teriam um filho, mas essa promessa se deu há 25 anos antes. E agora, então, com o nascimento de Isaque, Deus cumpre então com a sua promessa 25 anos depois. Isso é interessante porque às vezes as pessoas querem que o cumprimento das promessas ou querem que a ação de Deus na sua vida seja de forma instantânea. Muitas vezes nós oramos a Deus, pedimos por algo ao nosso Deus e às vezes nós queremos que isso seja logo. Ao terminar a nossa oração, nós aguardamos então que já a resposta de Deus. Porém, a resposta de Deus aos nossos pedidos ela pode demorar um pouco, porque nós contamos o tempo com dias, horas, minutos, meses, semanas, anos e assim por diante. Mas Deus não faz essa leitura e Deus não conta o tempo desta forma. Portanto, isso significa para nós que, ao pedirmos a Deus por alguma coisa, que nós também tenhamos a tranquilidade, a paciência e aguardar, então, a resposta do Senhor da forma como Ele melhor considerar para o nosso bem, para o nosso bem-estar. Então, isso é um fato importante desse texto, que o nascimento de Isaque, ele se dá 25 anos após a promessa que Deus havia feito a Abraão e Sara de que eles teriam um filho. Outro detalhe importante é de que Deus cumpre a sua promessa. Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Por exemplo, a promessa da presença de Deus, a promessa do cuidado de Deus. Todos nós somos cuidados por Deus.
Deus está conosco, presente nas nossas vidas. E o mais interessante de tudo, dentre estas promessas de Deus, é a promessa de um Salvador. Deus prometeu um Salvador e cumpre a sua promessa. Essa promessa foi feita lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram em pecado. Passaram-se muitos, mas muitos anos, e Deus então cumpre com a promessa de salvação, a promessa de enviar o Salvador Jesus, que veio ao mundo para dar o perdão de todos os nossos pecados. Então, esse é o primeiro destaque que eu quero trazer desse texto de Gênesis, capítulo 21, com este nascimento de Isaac. Deus cumpre a promessa, Deus está presente com Abraão e Deus cumpre a promessa também na nossa vida em enviar o Salvador Jesus. E, especialmente, que nós tenhamos paciência, pois no tempo certo, Deus vai cumprindo as suas promessas na nossa vida. Continuando, então, o nosso texto, agora eu quero ler dos versículos 8 até 21, porque ali nós temos um episódio interessante que fala sobre a Agar no deserto, juntamente com seu filho Ismael. Lembrando que a Agar era a concubina, era uma empregada, e Deus então permitiu, a Sara também permitiu, que Abraão tivesse um filho com a Agar, pensando que ali então estaria o cumprimento da promessa de um herdeiro. Mas Deus disse, não, o herdeiro não será este, o herdeiro será outro. No entanto, nasceu Ismael, e quando Ismael tinha lá seus 14 anos, e o Isaac, que era o filho também de Abraão, foi desmamado lá pelos seus 2 ou 3 anos, ocorreu este episódio que nós vamos ler então, dos versículos 8 até o versículo 21, que diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque. Meu filho, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, esta é a história agora de Agar no deserto, juntamente com o Ismael. Eu quero dar alguns destaques também desses versículos. O primeiro destaque no versículo 8, quando diz desmamado, eu já mencionei antes, quando a criança tem 2 ou 3 anos. Um outro destaque também do texto é de que Deus tem um projeto para o povo de Israel, para todos nós, o projeto de salvação. E neste projeto de Deus, nós temos o Isaque, que é o descendente de Abraão. A partir de Abraão, Isaque, Jacó, e depois seus filhos, etc. Mais tarde, então,
O Isaac entra na linhagem messiânica e a partir de Isaac, então, mais tarde, nós temos o cumprimento da promessa de Deus, do projeto de Deus que Deus tem com o seu povo. E ele usa, então, pessoas, e neste caso, ele usa a pessoa de Isaac para cumprir o seu projeto, o seu plano de salvação. Outro destaque do texto é de que o Ismael, ele também teve a promessa de Deus e que dele seria uma grande nação e que ele também seria abençoado. Até porque o Ismael, ele era filho de Abraão. E Deus, então, ele cuida das pessoas. Ele cuidou do Ismael e não deixou que ele padecesse, não deixou que ele morresse. É interessante isso, porque Deus sempre vai cuidando da gente, cuidando das pessoas. Porque o seu plano é um plano de amor e de misericórdia para com todas as pessoas. E também outra coisa interessante nesse texto aqui é de que a Sara havia dito para Abraão de que o Ismael não fazia parte da herança, ele não podia receber essa herança. Havia uma preocupação por parte de Sara em relação aos bens materiais, em relação à herança que eles teriam. E aí, então, isto quer dizer que muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas também com as heranças. Nos tempos de hoje, nós temos muita gente preocupada com herança, com os bens materiais. E isso, então, ficou evidente aqui no caso da Sara, quando ela conversa com Abraão a respeito de Agar e a respeito de Ismael. Um pouco mais adiante, então, na terceira parte desse texto do Gênesis 21, nós temos agora uma aliança que Deus fez com o Abimeleque. E veja o que diz, então, a partir do versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho e perguntou a Abimeleque a Abraão: o que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Então, esta é a terceira parte desse texto de Gênesis, capítulo 21. Eu quero também fazer alguns destaques agora, a partir desse texto, a partir do versículo 22. Primeiro destaque que eu quero fazer é de que as alianças que eram firmadas, elas eram feitas com juramento. Então, aqui houve juramento por parte de Abraão de uma aliança que fez, então, com o Abimeleque. Um outro destaque é de que o Abraão, ele concorda com os termos da aliança. Ele concorda com os termos da aliança e resolve, então, as suas diferenças, especialmente com o governo, com as autoridades, para que ele possa viver feliz, para que ele possa viver em paz. Outro destaque desse texto é que um governo disciplinado, ele sempre irá favorecer a expansão do cristianismo ou a expansão do evangelho. Todos nós queremos bons governos, todos nós queremos boas autoridades. E aqui, então, Abraão, diante da autoridade, que era o Abimeleque, ele faz esta aliança com ele, especialmente com o objetivo de que ele possa viver em paz naquela terra. Nós também queremos sempre viver em paz em nosso país.
E é importante que nós ressaltemos que quando uma autoridade é competente, uma autoridade favorece a expansão do cristianismo, todos nós vamos viver em paz. Infelizmente, nós temos alguns países, de vez em quando nós ouvimos notícias de que cristãos são perseguidos em determinados países, em determinadas regiões, até mesmo aqui no Brasil. Nós temos algumas situações, muitas vezes, em que as igrejas são depredadas, são invadidas por pessoas que querem atrapalhar com a vida dos cristãos ou a vida do evangelho. E nós não podemos permitir isso, porque nós estamos num país livre. Graças a Deus, nós vivemos num país livre, onde a nossa religião, a nossa fé, a nossa crença, ela pode ser usada e pode ser vivida de uma forma livre e tranquila. O outro destaque que eu quero trazer nesse texto está no versículo 33. No versículo 33, que eu vou voltar a ler, diz assim, 33. Plantou Abrão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor dá a ideia de que também nós podemos fazer isso. Também nós podemos invocar o nome do Senhor. Muitas vezes nos textos do Antigo Testamento, quando eles faziam alguns acordos, invocavam o nome do Senhor, eles também faziam ali, construíam determinados altares, altar de pedra, e que fosse então um marco da presença do Senhor. Nos tempos de hoje, nós podemos dizer que também podemos invocar o nome do Senhor. Talvez nós não precisamos, sim, é evidente, plantar tamargueiras ou plantar qualquer árvore, mas nós temos as nossas igrejas, nós temos os nossos espaços, nós temos os nossos templos, onde nós podemos invocar a presença do Senhor. E semana após semana nós temos oportunidades para ouvir o Evangelho, nós temos pastores, nós temos lideranças, nós temos a vida da igreja que vai seguindo no nosso dia a dia. Portanto, nós temos também oportunidades muito especiais para continuar invocando o nome do Senhor. A relação que Abrão tinha com Deus era uma relação muito especial. Era uma relação de presença. A presença de Abraão é uma intimidade que Abraão tinha com Deus, bem como também a resposta que Deus tinha com Abraão. Assim também nós podemos viver, sim, numa intimidade com Deus. Nós podemos estar mais perto de Deus, mais próximos de Deus, viver genuinamente a nossa fé cristã, invocar o nome do Senhor. E assim como Deus cumpriu as suas promessas com Abraão, cumpriu as suas promessas com outros personagens bíblicos ao longo da história da humanidade, e especialmente cumpriu a sua promessa de salvação em Cristo Jesus, Deus continua cumprindo a sua promessa. Deus continua presente nas nossas vidas. Deus quer alcançar sempre a mim com o Evangelho, e Deus também quer alcançar a cada um de vocês com o Evangelho. Que esse texto, então, de Gênesis, capítulo 21, seja para todos nós um texto inspirador, um texto que nos leva a refletir sobre a presença de Deus, a constante presença de Deus na nossa vida, esse Deus amoroso, um Deus que conduz cada passo da gente, um Deus que para ele nada é impossível, porque Sara, como já havia dito antes, era uma mulher estéril, era idosa, e Deus permitiu que ela fosse a mãe de Isaac. Assim também, nos tempos de hoje, nós podemos afirmar com toda certeza de que para Deus nada é impossível. Se você talvez esteja vivendo momentos de angústia, momentos de dificuldades, coloque esse assunto diante de Deus e saiba que para Ele nada é impossível. Espero ter contribuído com você, então, nesse texto de Gênesis 21. Obrigado pela sua sintonia também nessa rádio, por ter participado conosco dessa reflexão. E eu peço a Deus que Ele abençoe a sua vida ricamente, dia após dia. Um grande abraço e fiquem com Deus. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.